Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de filosofia e sociologia do último simulado Bernoulli. Reforçando novamente que meu WhatsApp está aberto para qualquer tipo de dúvida. Bora lá? A primeira questão aqui é a questão 48, ela teve 79% de acerto. Novamente, eu gosto muito de ler o enunciado, gosto de ler a fonte, porque isso tudo te guia para o que vai procurar no texto. Vamos começar. Sartre destaca no trecho a questão da responsabilidade no pensamento existencialista. Nesse sentido, a responsabilidade é. Aqui, bora para o texto. De início, o homem é um projeto que se vive a si mesmo, subjetivamente, ao invés do musgo, podridão ou couve-flor. Nada existe antes desse projeto. Olha, essa frase aqui muito importante. Não há nenhuma inteligibilidade no céu, e o homem será apenas o que ele projetou ser. Não o que ele quis ser, pois entendemos vulgarmente o querer como uma decisão consciente que para quase todos nós é posterior àquilo que fazemos de nós mesmos. Eu quero aderir a um partido, escrever um livro, casar-me. Tudo isso são manifestações de uma escolha mais original, mais espontânea do que aquilo que chamamos de vontade. Porém, se realmente a existência precede a essência, o homem é responsável pelo que é. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo o homem na posse do que ele é e submetê-lo à responsabilidade total da sua existência. O que Sartre está querendo dizer aqui? Com essa ideia de a existência precede a essência. O exemplo que eu coloquei aqui, que é uma tesoura, ela existe para uma função específica. Ela a essência dela é cortar e ela primeiro teve a essência de cortar para ser criada, entende? Ela já existiu com esse propósito. Agora um ser humano não. Um ser humano ele existe primeiro para que depois seja decidido sua essência, decidido por escolhas voluntárias nossas e que por serem voluntárias é de total responsabilidade do ser humano. Um exemplo. Eu quero ser um médico. Isso não veio antes de eu existir. Eu existi primeiro, posteriormente decidi que queria ser médico. A partir dessa decisão, é de total responsabilidade minha qualquer consequência. Entendeu? É isso que o Sartre está querendo dizer com a existência precede a essência. O ser humano é subjetivo, ele não nasce com uma função pré-definida. E tudo isso vai ser posterior à sua própria existência. Eu coloquei aqui. É o pilar do existencialismo, significando que o ser humano primeiro surge no mundo sem um propósito pré-definido e só depois se define através de suas escolhas e ações. Primeiro eu existi, depois eu decidi ser médico, no exemplo que eu dei. Sem essência prévia. Diferente de um objeto, exemplo, uma tesoura que eu falei, é feita para cortar, sua essência precede sua existência. O humano não tem um modelo ou propósito fixo antes de nascer, ele é subjetivo. Vamos para as alternativas. Nesse sentido, a responsabilidade é intrínseca às ações do indivíduo. Exatamente, porque ele, qualquer decisão, qualquer ação, ele vai ter sua responsabilidade diante daquilo, porque tudo foi decidido posterior à sua existência. Relativo às noções de moralidade, não, porque isso seria decidido, mas não é geral de todas as decisões. É uma coisa particular, então seria reduzir demais o pensamento. Conectado a concepções de religiões? Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Então, por isso que está incorreta, porque não é toda ação de responsabilidade que vai estar relacionado com religião. Condicionadas às inclinações do espírito? Também não, porque, como Sartre mesmo disse, a existência precede a essência. Associada às proposições da psicologia? Também não. É de total responsabilidade do próprio ser humano, ok? Bora para a próxima. Questão 56 teve 41% de acerto. O trecho da Constituição Federal Brasileira de 1908, apresentado anteriormente, revela uma influência do pensamento iluminista. Artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição.
São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ok. Vamos para as alternativas. Influência do pensamento iluminista. Ao priorizar os anseios da camada popular, não necessariamente. Apesar dessa Constituição ter colocado mais direitos para grande parte da população, não é algo ligado ao iluminismo e o que o texto está querendo dizer aqui. Promover a separação entre religião e Estado realmente é separado nessa Constituição, mas também não é um pensamento ligado ao iluminismo. Está falando aqui a influência do iluminismo. Estabelecer a hierarquização do poder político também não, porque apesar de ser separado, não é uma divisão hierárquica. Todos têm suas funções e sua importância dentro daquele contexto. Promulgar a inadmissibilidade da diferenciação, exatamente. O que está querendo dizer aqui nessa alternativa? Que é inadmissível que qualquer ser humano seja tratado diferente do outro, porque todos nós somos dotados do que os iluministas chamam de direitos naturais, que são esses direitos aqui citados, ó. A liberdade, a vida, a igualdade, a segurança e a propriedade são direitos inalienáveis, já nascem com a gente, e é dever do Estado protegê-los. Instituir a autonomia administrativa dos estados, não, porque está falando aqui, ó, indissolúvel. Então, a República Federativa controla tudo isso. Então, ele tem uma certa autonomia, mas também não é algo que é o enfoque do texto. Aí eu coloquei um trecho aqui para vocês conseguirem entender mais a fundo. E aí tá falando aqui, ó, dos direitos naturais e razão. Influenciados pelo pensamento de John Locke, defendia-se os direitos como a vida, a liberdade e a propriedade são inatos e inalienáveis a todo indivíduo. Então, é dever que esses direitos sejam garantidos pelo Estado, beleza? Bora para a próxima. Questão 58, teve 93% de acerto, então a gente já teve um acerto maior, né? A estratégia para prever as colheitas das azeitonas, utilizadas pelo filósofo da antiguidade Tales de Mileto, é baseada no... Bora para o texto. Tales se vangloriava de ser profundo conhecedor da meteorologia, entre outras coisas, ciência que havia estudado por longos anos, recolhendo dados sobre mudanças do tempo. Observava como, a partir dos indícios meteorológicos colhidos numa estação do ano, era possível prever características das seguintes, tendo, além disso, observado cuidadosamente como as estações influenciavam nas safras. Em certo ano, segundo conta Aristóteles, prevendo uma excepcional colheita, serviu-se disso para a organização de uma colossal especulação, ganhando grande soma em dinheiro. E parece que fazia isso não só por dinheiro, mas para mostrar que a mente do homem e de ciência pode servir também para a solução de problemas práticos. Aí aqui está falando aqui. Essa teoria dele era baseada em quê? Observação de fatos meteorológicos. Aqui no início do texto já fala, né, gente? Aqui, ó. Tales se vangloriava de ser profundo conhecedor da meteorologia. Aqui, no caso, era só ter atenção ao ler o texto mesmo. Descrição das propriedades do solo, não, porque ele está falando aqui de meteorologia no geral, não só uma coisa em específico. Identificação do tipo de nuvens, como eu falei, reducionista, não está falando de uma coisa em específico, está falando como um todo, ele analisava um todo para conseguir fazer essa previsão. Análise da vegetação local, também não. Cálculo do albedo solar, também não, nem está falando disso, e como eu falei, seria reducionista, é mais geral o que ele fazia, beleza? Bora continuar. Questão 67 teve 61% de acerto. O inserto aborda inquietações que levam Nietzsche a pensar a ideia do super-homem, no qual a exaltação da vida ocorre quando: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? Todos os seres até agora criaram algo acima de si próprios, e vos quereis ser a vazante dessa grande maré. E antes de reconhecer ao animal do que superar o homem, que é o macaco para o homem, uma risada ou uma dolorosa vergonha. Exatamente, isso deve o homem ser para o super-homem, uma risada, uma dolorosa vergonha. Fizeste o caminho do verme ao homem, e muito em vos ainda é verme.
Outrora fostes macaco, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. O mais sábio entre vós é apenas discrepância e mistura de planta e fantasma. Mas digo que vós deveis tornar fantasma plantas. Vede, eu vos ensino superior. O que está querendo dizer? O Nietzsche era contra qualquer moral posterior a ele. Ele acreditava que as morais definiam e criavam estratégias de rebanho. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Como eu coloquei aqui, superação do homem para o Nietzsche, o ser humano é uma ponte entre o animal e o super-homem, que ele diz, não fim em si mesmo. E o que seria esse super-homem? O super-homem é alguém capaz de distinguir todas essas morais, porque para Nietzsche todo o comportamento da gente é aniquilado por determinações sociais conjuntas. Então, ele diz: se a gente consegue entender nosso próprio eu e fundir e superar o homem e todas as suas convenções sociais, a gente tornaria-se o super-homem, que é esse homem desprovido de qualquer noção de sociedade nesse modelo que a gente conhece, entende? Aí aqui, ó, o super-homem é alguém que supera a moral de rebanho e as limitações impostas pela sociedade. Por quê? A sociedade do Nietzsche tem várias determinações até que desnecessárias. Então, o que ele fala? O super-homem iria superar tudo isso e tornaria-se alguém a mais do que o próprio homem. O super-homem no qual a exaltação da vida ocorre quando a sociedade recria não, suas normas se organizam em fundamentos racionais. Não, ele não está falando de recriar nada, ele está falando de acabar. Então não está certo. Filosofia canoniza seus clássicos e se legitimiza nos espaços acadêmicos. Também não. O Nietzsche, ele é contra posterioridade de qualquer pensamento. Ele queria a radicalização desses pensamentos anteriores a ele. Indivíduo aceita seus impulsos e se desprende das condenações morais. Exatamente. Ele supera o homem. Ele não mais depende daquele conjunto de ideias impostas a ele. Cristianismo moderniza seus ritos e submete às instituições seculares. Também não. O Nietzsche era contrário à religião, porque ele acredita que também é uma espécie de dominação, então não faz sentido. E o texto também não traz nada disso. Existência privilegia sua permanência e se orienta pelos anseios individualistas. Também não. Não faz sentido com o texto e não é anseio individualista, é amoral, não necessariamente individualista, porque tem coisas que são amorais e não são individuais necessariamente, entende? O que ele está querendo dizer é mais isso, é superar esse modelo que a gente conhece aqui e expandir. É isso, beleza? Bora para a próxima. Questão 76, só teve 20% de aceito, então o pessoal teve bastante dificuldade. Bora ver. O racionalismo moderno encontra-se em Descartes e Leibniz, seus princípios representantes. Entre os valores racionalistas modernos, destaca-se o... Tive dificuldade aqui de ler o nome de um dos filósofos. O racionalismo é a posição epistemológica que se vê no pensamento, na razão, a fonte principal do conhecimento. A existência externa ou sensível é secundária. A existência externa ou sensível é secundária, podendo até ser prejudicial ao conhecimento. Ok. O que o Descartes acreditava? Ele acreditava num funil de ideias que você iria duvidar de absolutamente tudo, até da sua própria existência, para que a partir disso você chegasse numa ideia real. É isso, ele é racionalista, então ele acredita que todo esse processo seria guiado por uma ponte de racionalidade. Vamos para as opções. Ampliação do subjetivismo social. Não, porque nada que é subjetivo garante uma ideia certa. Se algo é subjetivo, vai estar ligado ao mundo sensível, então não é racional. Recusa o conhecimento imutável. Não, ele fala que seria possível, mas como eu falei, teria que passar por aquele funil de ideias e que fosse duvidado várias e várias vezes até chegar nessa verdade. Restauração da epistemologia grega também não, ele não fala disso no texto e também não é um pensamento de Descartes. Valorização da experimentação científica tem a experimentação, só que aqui está entre os valores modernos, então não é o foco. Aqui seria mais geral e está falando de uma coisa mais específica, né? Reconhecimento dos saberes matemáticos, exatamente. Por que saber matemático?
Coloquei aqui, ó. A matemática parte de premissas evidentes e lógicas, qual permite estabelecer cadeias de raciocínio indubitáveis, chegando a conclusões necessárias. Como eu falei, cadeias de raciocínio. A matemática é possível passar pelo funil das ideias. Então, por isso que o reconhecimento de saberes matemáticos é racional, ok? Questão 78, teve 46% de acerto. Ao abordar a questão dos direitos humanos, o texto demonstra as tensões entre as perspectivas. Vamos ver. A percepção dos direitos humanos está condicionada no espaço e no tempo por múltiplos fatores de ordem histórica, política, múltiplos fatores de história, política, econômica, social e cultural. Em vista de tal diversidade, reflexo da própria diversidade das sociedades e concepções do homem, uma pergunta essencial se faz: tais direitos, cuja universalidade somos levados a admitir de Chofre, referindo-se a muitas declarações, pactos, cartas e convenções, não seriam produto de condições históricas especificamente ocidentais? Tá falando aqui de duas perspectivas. A primeira perspectiva é aquela universalista, que fala que um padrão de sociedade vai se repetir de forma coesa e que não se define necessariamente pela cultura ou modo de vida daquele local. Agora, a perspectiva multiculturalista, que é essa aqui, ó, que entende de múltiplos fatores de ordem histórica e fala que tudo é definido por religião, cultura, o modo que essas pessoas vivem, então, tipo, condições específicas. Então, é isso que o multiculturalismo acredita. Desculpa. O multiculturalismo acredita, entende? Tá fazendo essa diferenciação. Algo universal, que acredita que sejam padrões repetidas vezes acontecendo, e algo que não. Tudo depende de um contexto, do momento, do período e de quem a gente está tratando ali. Aí, essas perspectivas são universalista e multiculturalista. Como eu disse, essa parte aqui está falando mais da multiculturalista e aqui fala mais da universalista, né? Que é a declaração de universalidade, somos todos levados a admitir, entendeu? Evolucionista e imperialista, não. Não tá falando nada de imperialismo, também não tá falando nada de evolucionismo. Etnocêntrica, até que faria sentido, né? Porque, de alguma forma, essa universalista sempre vai seguir padrões europeus de padronização, ele vai pegar uma sociedade ocidental e vai conduzir aquele modo de vida para todas as outras, não necessariamente vivendo daquela mesma forma, e vai julgar, às vezes, aquela como superior, mas aí também não seria o foco do texto, porque o texto não está dizendo. Isso daí seria romper com um pouco com o pensamento que o texto está trazendo. E colonialista também não, porque aí seria as duas se tratando da mesma coisa. Funcionalista e marxista também não, nada a ver, não tem nada do pensamento de Marx aqui. Relativista e globalista também não. Aí aqui eu coloquei a definição de ambas para vocês darem uma lida e é isso. Bora para a próxima? Questão 87 teve 52% de acerto. A legitimidade do Estado para os contratualistas mencionados no texto se baseia no fato de, explicitamente ou não, a liberdade dos indivíduos, legitimidade do Estado. Ok. Hobbes examina por que os homens não conseguem cooperar como formigas e abelhas. As abelhas da mesma colmeia diz, não competem, não desejam honra e não empregam razão para criticar o governo. Sua concórdia é natural, mas a dos homens não pode sê-lo. Deve antes nascer da aliança, essa aliança deve conferir poder a um homem e ou a uma assembleia, pois somente assim será cumprida. A aliança não se dá como em Locke ou Rousseau, entre os cidadãos e o poder de um governante. São cidadãos que acordam entre si que obedecerão o poder dominante escolhido pela maioria. O que Hobbes está querendo dizer aqui? Ele está falando que anterior à existência do Estado, a gente existia num estado de natureza, que era guerra de todos contra todos. Por quê? Um exemplo. Se eu tivesse um terreno e outra pessoa tivesse um terreno, não teria nenhum tipo de lei abarcando ali que iria me assegurar de que esse terreno era meu e o terreno do outro era do outro. Então a gente ia viver em guerra constantemente. Aí o que o Hobbes falou? Pensou, essas duas pessoas que estavam disputando por esse terreno chegaram em comum acordo em falar, ó, o poder não vai ser meu nem seu, o poder vai ser de alguém representando nós dois e em chegar a um acordo que seja benéfico para
maioria que elegeu aquele representante, entende? Então, o poder dessas duas pessoas que não chegavam em acordo, porque cada uma tinha seus próprios anseios, foram transferidos para uma terceira pessoa que iria coordenar todas essas ações. É isso que é o estado de natureza, e é isso que é o estado posterior que a gente escolheu por espontânea vontade para que existisse uma coesão e uma forma de entrar em acordo, entende? Nesse poder sendo transferido para outra espaço. Hobbes, a legitimidade baseia-se na segurança física absoluta. Os indivíduos abrem mão de quase toda a liberdade para o soberano, Leviatã, para evitar a guerra de todos contra todos. Porque o Hobbes acreditava também no absolutismo, ele acreditava nesse líder forte, para que esse tipo de conflito não fosse nem abarcado por outras ideias, porque aí o líder seria forte e conseguiria controlar todos os cidadãos. Como eu falei, eu quero meu terreno, ele quer o terreno. Não tem nenhuma lei ali assegurando que o terreno é meu ou assegurando que o terreno é dele. A gente briga, guerra contra todos. Hobbes fala o quê? Então, se é guerra contra todos, a gente vai colocar um poder acima de nós dois para controlar nossas decisões e decidir se esse terreno é meu mesmo, se eu tenho direito sobre ele ou se esse terreno não é meu. Vamos para as alternativas. Manipulada pela burguesia comercial? Não, não é isso. Orientada pela lealdade estamental? Não, não. Não é isso, não fala disso no texto e não é um pensamento de Hobbes. Impedida pela monarquia absolutista? Pelo contrário, o Hobbes era absolutista. Então não faz sentido. Transferida para a autoridade central? Exatamente o que eu falei. Eu nem você tem poder. Então a gente elege um representante, ou no caso do absolutismo, existem formas, né, de poder já ser transferido de forma hereditária ou de alguma outra forma, mas ele é transferido para um terceiro. Controlada pela moralidade religiosa também não, ok? Questão 89, 71% de acerto. Com base no texto, o Estado, na doutrina liberal, tem como uma das suas funções. Qual a função do Estado? Já puxa bem aquela questão anterior que a gente corrigiu, entendeu? Todos os homens, indiscriminadamente, têm por sua natureza direitos naturais, que eu falei, e, portanto, independentemente de sua própria vontade, a menos ainda da vontade de outros poucos ou da de apenas um, certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade, à segurança, à felicidade, direitos esses que o Estado, ou mais concretamente aqueles que num determinado momento histórico detêm o poder legítimo de exercer da forma de obter a obediência de seus comandos, deve respeitar e, portanto, não invadir e, ao mesmo tempo, proteger contra todo possível invasão por parte dos outros. Foi o que eu falei naquela outra questão. Existem esses direitos inalienáveis, naturais, que todos os seres humanos nascem, e é responsabilidade do Estado garantir que esses direitos não sejam retirados de mim ou de você, entendeu? Instaurar uma disputa pelos direitos naturais? Não. Disputa, não. Esses direitos todos têm, ninguém pode ter eles violação contra eles. Controlar as vontades sociais dos indivíduos também não. Garantir a liberdade individual dos cidadãos? Sim. Como eu falei, o Estado, para o liberalismo, funciona como garantidor. Ele garante que esses direitos naturais não sejam tomados da gente. Regula o acesso a direitos fundamentais? Não regular, porque esses direitos já nascem com a gente, né? Ele só vai garantir que eles não sejam tirados. Proteger o território da nação de colonizadores também nada a ver. Aí eu coloquei aqui mais uma explicação de como o Estado é enxergado dentro do liberalismo, e vocês podem dar uma lida também. Aqui, questão 49 teve 89% de acerto. Aí agora essas já são questões de sociologia. Aquelas anteriores são todas questões de filosofia. No trecho, há uma crítica ao seguinte aspecto da sociedade brasileira. Uma pessoa que recebe um salário mínimo mensal levaria 4 anos trabalhando para ganhar o mesmo que 1% que o 1% do rico ganha em um mês, em média. Seriam necessários 19 anos de trabalho para equiparar o mesmo salário de renda média de 0,1 do mais rico. De fato, 165 milhões de brasileiros e brasileiras vivem com uma renda per capita inferior a 2 salários mínimos mensais. Por outro lado,
uma parcela pequena da população tem rendimentos relativamente altos. Os 10% mais ricos do Brasil têm rendimentos domiciliares per capita de, em média, R$ 4.510, e 1% do mais rico entre os países recebe mais de 40 mil por mês. Ok. O que está falando aqui? Está falando que todos os brasileiros têm uma fonte de. Aqueles que têm fonte de renda têm uma disparidade econômica muito alta. Porque alguns recebem extremamente pouco, que é um salário mínimo, e outros recebem muito. E por que que isso acontece? Porque a distribuição de renda não é feita de forma uniforme, entende? Vão ter pessoas que vão receber muito e vão ter pessoas que não vão sobreviver com o mínimo. É isso que o texto está falando. E ainda colocam dados para a gente entender como é tão brutal essa diferença e o quanto deveria crescer uma renda de uma pessoa com salário mínimo para chegar ao menos a 1% do que uma pessoa com determinado salário ganha. É isso que o texto está falando, basicamente, dessa diferença entre essas rendas. No trecho, há uma crítica ao seguinte aspecto da sociedade brasileira: a arrecadação dos governos? Não está falando disso, está falando sobre renda das pessoas. Globalização da economia? Também não. Concentração de renda, sim. Enquanto alguns vivem com pouco ou nada, outros vivem com muito. Muito até que é desnecessário, que não precisaria daquilo tudo para que vivesse de forma com qualidade de vida adequada. Sistema de tributos, também não. Evasão de dívidas, não. É isso, então. Próximo. Questão 55 teve 63% de acerto. Vamos ver lá o que aconteceu nela. Com base no texto, o processo de globalização está profundamente conectado ao: as noções de espaço e tempo fundamentais para todas as ciências sociais estão sendo revolucionadas pelos desenvolvimentos científicos e tecnológicos incorporados e dinamizados pelos movimentos da sociedade global. As redes de articulação e as alianças estratégicas de empresas, corporações, conglomerados, fundações, centros e instituições de pesquisa, universidades, igrejas, partidos, sindicatos, governos, meios de comunicação e empresas. Tá vendo aqui, ó, um monte de redes, ó. Rede de empresas, rede de renda, rede de cultura, várias redes. A palavra-chave de globalização é rede. Meio de comunicação de imprensa e eletrônica. Tudo isso constitui e desenvolve tecidos, redes, que agilizam relações, processos, estruturas, espaços e tempos geográficos e históricos. Tá falando isso, que a globalização dinamizou o fluxo de tudo, transformou isso como aqui eles trouxeram a palavra tecidos, mas é bem comum que se traga a palavra redes, porque ficou esse emaranhado de situações de rendas, de aportes financeiros, de tudo sendo transferido de uma velocidade jamais vista, e foi isso que a globalização nos trouxe. Aí, ó, esse processo muitas vezes chamado de técnico globalização. Aí, a globalização está profundamente conectada à otimização das ciências sociais. Sim, mas não é o foco aqui do texto e seria também reduzir. Dinamização das lutas coletivas? Também, mas não é o foco do texto e também seria reduzir. É uma coisa que acontece, mas não é só isso que acontece na globalização. Melhoramento das estratégias políticas também. A mesma coisa que eu falei, responde, mas não é o foco e também responde de uma forma reduzida. Acirramento da disputa pelos mercados? Sim, porque aí vai ter esses grupos, vai ter cartéis, vai ter oligopólios, mas isso também não é o foco e também seria reducionista. Desenvolvimento do campo tecnológico, exatamente aqui, ó. Processos estruturais, espaços, geografias, aqui, ó. Imprensa eletrônica, tudo isso constitui e desenvolve tecidos que agilizam relações, processos, estruturas, espaço e tempo tempos, geografias e histórias. Exatamente isso. Funciona como ciclo de retroalimentação. A tecnologia possibilita a globalização, que por sua vez demanda e financia avanços tecnológicos ainda mais rápidos. Por quê? Como eu disse, essas outras aqui fazem sentido dentro da globalização, mas elas dependem disso aqui. Então, como elas dependem disso, essa daqui é a resposta mais geral que contempla todas essas daqui. Porque, por exemplo, dinamização das lutas coletivas, ela acontece por meio de redes sociais. Por exemplo, antigamente, para fazer um protesto, a gente teria que ter um contato com aquelas pessoas. Hoje em dia, você pode criar um fórum na internet e chamar aqueles grupos. Então, ele acontece por meio da internet. Então, tudo isso aqui está conectado a isso. Então, por isso que essa daqui reduz e essa daqui amplia e responde totalmente o que o texto está falando e o enunciado, ok?
Questão 64. O texto evidencia que a tecnologia mencionada tem o potencial de promover a inteligência artificial (IA) deverá afetar quase 40% dos empregos no mundo, de acordo com uma análise realizada pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Para avaliar se o impacto da IA será bom ou ruim no mercado de trabalho, o relatório da FMI criou a categoria de complementariedade. Os empregos com alta completabilidade são aqueles que se beneficiarão com IA, mas não serão extintos por ela. Por exemplo, um cirurgião, um administrador, um advogado, um juiz terão grandes ganhos de produtividade com a IA, mas suas atividades não estarão ameaçadas, pois sempre dependerão de uma grande componente humano para sua execução. Já empregos de baixa complementariedade são os mais ameaçados pela IA. É o caso de operadores de telemarketing, que podem ser substituídos pelas novas tecnologias, com pouca necessidade de componente humano. O que está falando aqui? Está falando que alguns trabalhos vão ser beneficiados pelo uso da IA, porque apesar da IA ajudar e fornecer agilidades ali, ainda depende de muito da parte humana daquele processo. E deu um exemplo de outro processo que não depende, que é o telemarketing, que poderia ser totalmente substituído pela IA. Aí, desaparecimento do setor terciário. O que é o setor terciário? O setor terciário é o setor de serviços. Não, a IA não vai acabar com o setor de serviço, ela pode até ampliar, como eles deram um exemplo aqui em outros serviços que podem. O setor terciário, o setor de serviço não vai ser desaparecido por conta disso. Automatização de funções laborais? Exatamente. Algumas dessas funções aqui citadas vão ser automatizadas, que vão ter benefícios. Tem outras aqui também que não vão ter benefícios, mas o enfoque do texto aqui é falar que algumas serão beneficiadas. Laboral é o mesmo que trabalho, né? Então, automatização de funções laborais, como os exemplos que eles deram, de juiz, cirurgião, entendeu? Erradicação do desemprego estrutural. Não vai erradicar o desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? É acabar com aquela função. Então, por exemplo, aqui está falando que pode acabar com o telemarketing, então não vai erradicar o desemprego estrutural, porque se o telemarketing desaparecer e não existir mais esse tipo de emprego, vai ser um desemprego estrutural, entendeu? Então, não. Enfraquecimento da otimização produtiva. Pelo contrário, está falando aqui que vai otimizar determinados serviços. Desvalorização dos profissionais qualificados. Não, pelo contrário. Quem tiver mais qualificação e que ainda depende do componente humano vai ser muito beneficiado pela IA. Questão 83 teve 48% de acerto. A situação exposta no texto resulta no: estamos ainda em fase incipiente de um processo autônomo de desenvolvimento tecnológico na indústria. Poucas são as empresas que fazem pesquisas próprias no Brasil. Aqui, ó. Poucas as empresas que fazem pesquisas próprias no Brasil. Embora seja muito grande no campo do nosso parque industrial, assim é preciso absorver o máximo possível da tecnologia externa e formar gradualmente potencial material e humano que permita a realização de pesquisa tecnológica própria. Está falando que apesar do Brasil ter um campo industrial bastante desenvolvido, a gente ainda depende de outras nações para esse tipo de tecnologia mais avançada, que a gente não está conseguindo produzir a maior escala aqui dentro do próprio país. Então, está falando isso, que a gente ainda tem que exportar. Importar muitas coisas, então seria necessário da gente importar isso o suficiente para que chegasse um momento que não precisasse mais. Retomada de tendência à desestatização de empresas industriais? Não, nada a ver, o texto não está falando disso. Dependência da importação de insumos de alto valor agregado, está falando isso. Porque a gente tem que importar o tempo todo tecnologia, porque a gente não produz isso no nosso próprio país. Aumento da competitividade dos produtos industriais nacionais. Não está falando sobre isso, está falando da necessidade de uso de tecnologia de outros países. Perda da importância das exportações de produtos primários? Não. Pelo contrário, se a gente não tem tão desenvolvido o setor terciário, a gente vai depender muito do setor primário, que é de commodities. Então, o Brasil até hoje ainda é muito ligado às commodities, então não. Desestímulo aos fluxos populacionais de fuga de cérebro? Não. Aqui está falando que se a gente não consegue produzir isso no Brasil, essas pessoas que têm esse tipo de conhecimento, elas vão ir para outros países que têm isso mais desenvolvido. Então, vai aumentar a fuga de cérebros. Aí, ó, essa situação de dependência tecnológica externa implica que o Brasil precisa
importar insumos, componentes e maquinário de outros países, os quais geralmente possuem alto valor agregado devido à tecnologia embarcada. Portanto, a falta de desenvolvimento tecnológico interno resulta na dependência da importação desses insumos. Ok? Questão 85. Teve 46% de acerto. No cenário descrito, o papel da mídia na divulgação dos bens de consumo contribui para. Os meios de massa cumprem para o papel primordial também na universalização de determinadas referências. Universalização de determinadas referências. Sejam marcas comerciais ou produtos de indústria cultural, que banalizam nosso cotidiano e nossa visão de mundo. Coca-Cola, Mickey, Volkswagen acompanham nos Estados Unidos, no Brasil ou no Japão. Embora esse processo não se resuma à mídia, tem nela uma ferramenta essencial. Tá falando o quê? Que como conecta aquele assunto de globalização, né? Que com a globalização, como a gente se tornou essa aldeia global, que não pode se dizer isso, porque ainda tem muitos países subdesenvolvidos que estão fora dessa aldeia, mas vamos considerar que é uma aldeia. A gente vai copiar determinados modos de vida, de cultura de outros países, principalmente daquelas potências que têm a maior relevância global. Por exemplo, os Estados Unidos. Muita coisa do que a gente faz no Brasil hoje tem influência dos Estados Unidos, porque essa massificação de comportamento acontece às vezes a gente nem nota, entende? Aí. A cultura de massa é um modelo de produção e consumo cultural típico da sociedade capitalista no século XX, que utiliza meios de comunicação de massa para disseminar produtos padronizados com o objetivo de entretenimento e lucro. Ligada à indústria cultural, ela homogeneiza gostos, transformando a arte, música que moda em mercadorias consumidas passivamente. Como eu falei, essa parte de ser consumida passivamente é que às vezes a gente nem nota que está consumindo mais produto internacional do que nacional. A gente pode pensar em música, por exemplo, o quanto de música hoje é influenciada pelo cenário global e não pelo cenário nacional. Que nem eu falei, hábitos de consumo, a tecnologia fez muito disso, então tem influência da globalização de tudo isso. Então teve uma grande massificação, como tá falando aqui, essa cultura de massa, entende? Aqui. Homogeneizar o consumo é exatamente o que eu falei. Todo mundo está consumindo igual, independente se está no Brasil ou no Japão, como o próprio texto diz. Porque existe essa grande aldeia global e a massificação é quase que premeditada a existir, entende? Ela existe porque seria o esperado pela globalização. Universalizar a igualdade? Não, não está falando disso. Conscientizar o mercado? Não, porque, pelo contrário, isso aqui ainda vai impulsionar o consumismo. Porque quanto mais tem essa massificação, eu vou querer consumir e vou querer estar dentro das tendências globais. Popularizar a tecnologia? Não, não foi isso que popularizou a tecnologia. A tecnologia popularizou isso, é meio que ao contrário. Alavancar a indústria? Não necessariamente, entendeu? É mais massificar os gostos para que todas essas pessoas tenham um padrão de vida, ok? Então foi isso, gente. Obrigado pela, pela oportunidade. Queria dizer novamente que estou disponível para qualquer tipo de dúvida. E é isso. Obrigada.